Olá, que tal? Oi, gente! Olha só, no Mulheres Empreendedoras de hoje, nós vamos conversar com a advogada Luana Toniolo, que largou a advocacia para abrir um brechó online. E hoje ela é CEO do maior brechó online do Brasil. Seja muito bem-vinda, Luana. Cici, obrigada pela oportunidade. Fiquei super feliz com o convite de contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da Troc. Nossa, eu fiquei muito feliz. Você sabe que escolhi nos dedos assim as mulheres que realmente me inspiram, que eu admiro. E aí eu vi uma entrevista sua, achei muito legal e falei, eu preciso da Luana no meu canal, porque a sua história é muito inspiradora mesmo. Que uma mulher super bem-sucedida, advogada, que foi morar fora, né, para acompanhar o marido na MBA que ele foi fazer, de repente resolve fazer um teste para Harvard e passa, e você como advogada, e de repente você larga tudo para se dedicar a esse projeto Troc, que se tornou, né, o maior brechó online do país. Então eu queria saber de você, como que foi isso para você, né? Você que era tão bem-sucedida na sua carreira como advogada, de repente mudar e ser uma empreendedora. É uma história muito verdadeira, de muito propósito, em que eu acabei me descobrindo. Eu era advogada, adorava fazer o que eu fazia. Quando eu fiz direito, eu gostava de estudar, fui oradora da turma, fiz OAB já de primeira e advoguei por 5 anos. Só que eu acho que até um pouco pelo momento que eu estava vivendo, eu decidi, assim que ele foi aprovado na MBA, eu decidi aplicar para fazer um mestrado fora. Eu fui aprovada nesse mestrado, que era o sonho da minha vida. Primeiro, o ápice da carreira, eu seria mestre naquilo que eu mais gostava de fazer. Sendo aprovada, eu parei para me perguntar se eu gostaria de estar fazendo aquilo nos próximos 10 anos. Porque seria um investimento de tempo, uma dedicação, e daí me pareceu que era um momento em que era ali que eu ia decidir o que eu ia fazer para o resto da vida. Eu parei para pensar, então, que eu não queria fazer aquilo pelos próximos 10 anos, que eu queria fazer alguma coisa a mais, alguma coisa com mais propósito, que eu precisava encontrar o meu propósito. Eu não sabia ainda o que seria, mas eu sabia que não seria aquilo, apesar de eu gostar muito daquilo, principalmente porque me trazia retorno financeiro. Gostava muito de também tratar com os meus clientes, enfim. Quando eu neguei, eu falei que eu não queria fazer o mestrado, falei para a Boston University, uma das melhores universidades do mundo, eles me deram uma bolsa de estudos. Então eu tive mais uma aprovação. Quando você está morando fora e recebe uma bolsa de estudos, e foi mais uma oportunidade de eu falar, não, eu tenho certeza que eu não quero fazer isso, nos próximos 10 anos eu não me vejo sendo advogada tributarista que eu era até então. No momento que você decide não fazer aquilo, né, que aquilo era ter o resultado do sucesso na vida, naquele momento, você passa a pensar, então, o que eu quero fazer? E daí eu comecei a me olhar, a entender quem eu era, onde eu gostaria de chegar e o que me traria o brilho nos olhos, né? Porque não é só o viver, é viver com brilho nos olhos, era aquilo que eu estava procurando. E daí começa toda a jornada de transformação de carreira, em que eu deixo o direito de lado e começo a procurar aquilo que me faria bem, onde eu gostaria de estar nos próximos 10 anos. Eu estava fora do país, eu acho que isso contribui muito, então eu estava sem aquela influência de o que vão achar, o que vão pensar, será que eu tô certa, será que eu tô errada? O risco era meu, né? Aquela autorresponsabilidade. Se não der certo, o risco é meu. Eu tenho poucas pessoas para me desmotivarem agora. Então, eu acabei decidindo aplicar para Harvard, já tinha desistido do meu mestrado, vamos dizer assim, e fui aprovada. E daí começa uma mudança de carreira em que eu aplico para marketing, porque eu descobri nessa busca até na internet, assim, o que eu gostava de fazer, e eu sabia que eu gostava muito de entender o consumidor, ler respostas de clientes na internet. Aquilo me fascinava, assim, que chama comportamento do consumidor. Descobri que tinha essa matéria na Harvard, que ficava num curso de marketing, apliquei e comecei a fazer. E daí eu me encontrei de fato. Agora, quando que você descobriu que você gostava de moda, né? Porque daí você foi para o marketing já pensando em trabalhar com moda ou não? Sim, não, moda desde sempre faz parte da minha vida. Eu brinco que quando eu era advogada, eu pensava muito mais na roupa que eu ia usar do que na reunião em si, o que eu ia falar na reunião. Então, hoje a gente tinha essa nossa conversa, eu pensei muito mais no look do que nas perguntas. O que será que a Letícia vai perguntar? Eu falei, que roupa que eu vou usar? Eu gostei sempre muito dessa comunicação, sabe? O que a roupa comunica? Eu acho que isso é uma parte muito bonita da moda, a comunicação, a identidade, a forma como a gente se expressa a partir da moda. E desde sempre, assim, eu lembro que eu estudava em colégio de freira, então eu vivia colocando umas meias coloridas para ir para a escola e elas mandavam tirar no meio do horário de aula, colocavam uns brincos, colocavam uns lenços, então eu sempre gostei muito disso. Sempre tive muito gosto pela moda. Foi um grande ponto de aquilo que eu amo, como que eu posso transformar isso para melhor aquilo que eu já amo. E daí veio a história da Troc, começou assim. Agora, o marketing na Harvard, a gente nem imagina, eu nunca conheci ninguém que estudou em Harvard, achei muito chique, né? De repente você está lá fazendo esse curso,
Aí você ficou quanto tempo fazendo esse curso até decidir em abrir seu próprio negócio? E outra pergunta, nessa época você já tinha filhos ou não? Não, ele foi um curso de 1 ano, que foi o período que meu marido estava lá, a gente estava morando em Boston. Eu concluí ele aqui no Brasil, porque eu tinha algumas matérias que eu podia terminar à distância, e eu terminei grávida da minha primeira filha. Então, eu voltei grávida de 6 meses dela. Então, pensa essa transformação de carreira, chegando grávida de 6 para 7 meses no Brasil, começando um brechó, né? Que sempre foi tem tanto estigma. Nossa, mas por que você vai abrir um brechó, né? Você veio da Harvard, meu marido tinha vindo do MIT, que também é uma grande universidade. Mas por que vocês vão fazer brechó? E a gente, né, calma, logo todo mundo vai entender. A gente quer mudar um pouco esse conceito de brechó, tá? Então, foi um momento de mudança, já voltar grávida e fazer essa transformação de carreira. Então, não existe um melhor momento, né? Existe um momento que você decide se transformar, independente de grávida ou não, com receita ou não, com dinheiro ou não. Agora, eu li, não, na verdade eu assisti um vídeo seu que eu achei muito legal, você falando que você morava em Boston e aí a sua vizinha era uma maluca que recebia um monte de caixas e aí que você foi ver da onde que vinham essas caixas e descobriu que era um brechó online. Foi aí que você deu o clique? Quando a gente estava em Boston, a gente já sabia que queria voltar para o Brasil para empreender. Era o momento mais delicado da economia, então a gente tinha que muito dentro do que estava acontecendo no Brasil, não querer trazer tanto supérfluo, mas também tentar se encaixar naquele momento da economia. E a gente estava pesquisando muito. O que será que pode ser alguma coisa legal que está acontecendo aqui nos Estados Unidos ou na Europa e a gente pode levar para o Brasil? E a gente tinha já pesquisado o mercado de second hand, acho que foi um dos primeiros mercados que a gente pesquisou, porque isso está bombando fora já há algum tempo. Mas um dia, chegando em casa, eu vi uma pilha de caixas de um site chamado ThreadUp, que é americano, que faz exatamente o que a gente faz no Brasil. E, nossa, o que é isso? Daí a gente olhou, anotei certinho o nome, fui direto para casa, abri o computador, fui pesquisar. Eu falei, é isso que a gente vai fazer. A gente já estava com algumas ideias de trabalhar a segunda mão, a roupa usada, reformular o brechó, que no Brasil ninguém estava fazendo isso de posicionamento de brechó como oportunidade, não como necessidade, né? Geralmente, compra usado porque não pode comprar novo. E o que a gente vem construindo é diferente. E lá nos Estados Unidos é muito comum isso, né? A peça usada é óbvio, então é uma oportunidade você comprar uma peça usada, porque ela é uma peça de boa qualidade, muitas vezes, e usar de novo é um conceito comum para todo mundo. Foi numa pesquisa, assim, olhando a caixa, e ela comprava também de primeira mão, de vários sites, ela era bem maluquinha. E foi, na verdade, que nos deu um site, assim, né? Nossa, por que não alguma coisa assim? E você não ficou com medo? Porque você era uma advogada super bem sucedida, né? Então, assim, você não ficou com medo de repente, trocar o certo pelo incerto? Até mesmo quando você estava já fazendo esse curso, né, na Harvard, que no final você ficou grávida. Você não ficou com medo, né? Não teve essa insegurança? Não vou dizer que não deu um frio na barriga. Com certeza deu. Mas a vontade de fazer acontecer era tão grande e a gente se preparou muito para isso. Então, não foi assim, eu vou transformar, eu vou sair do direito, eu vou começar amanhã alguma coisa sem pesquisar. Então, a gente teve ali 6 meses de estudo de mercado, um prancheta, sentada no shopping, analisando as pessoas, pesquisando sobre as pessoas, quem seria nosso público, da onde a gente teria peças. Então, a gente realmente estava se dedicando. E por mais, eu acho que um lado mais importante ainda é que principalmente as universidades americanas, acho que isso está mudando também o conceito no Brasil, eles te encorajam. Eles falam assim, você está pronto para fazer isso. E é isso que a gente tenta fazer isso, né? Acho que a gente vê muita gente que vem de fora e tenta falar assim, a gente pode inovar, a gente deve inovar, a gente tem que buscar o sucesso. Aqui no Brasil, acho que a gente está mudando um pouquinho essa cultura, eu aprendi muito fora isso, mas talvez se eu não tivesse feito esse caminho de sair e voltar, eu ficaria muito mais presa, e se não der certo? E se eu não voltaria tão encorajada? Mas a vontade de fazer acontecer, eu acho que foi o ponto mais alto, assim, de toda essa jornada da Troque. E a resiliência, né? Porque você leva vários tombos no meio do caminho. A gente conta uma história bonita, uma história de sucesso, né? Igual a gente tá falando aqui. Mas tem alguns tombos e a resiliência que faz a gente ir aguentando esses tombos, e a persistência vai levar a gente pro caminho. E o público feminino, assim, por que vocês optaram por roupa de segunda mão para o público feminino e não para o público masculino ou para as crianças, a princípio? A gente ia começar por crianças, porque a história do second hand, antes mesmo da vizinha maluca receber as caixas e a gente identificar que tinha esse outro site que já fazia isso lá, eu tava grávida. E a gente começou a pensar, nossa, a gente vai comprar tanta coisa e vai usar tão pouco. Então a gente começou a pensar no público
dos pais, né, para as crianças. Só que, fazendo alguns estudos, a gente identificou que quem define o comportamento de consumo de uma casa são as mulheres, via de regra. Então, a mulher vai decidir o que o filho vai comprar, o que o marido vai acabar comprando, dá uma orientada no que a família inteira vai comprar. Então, nesses estudos, a gente percebeu que se a gente conquistasse aquela que define o consumo da casa, depois a gente poderia migrar para vários setores, quem sabe até eletrodomésticos, móveis e outras coisas de segunda mão. Contar que também o ticket é mais alto. Então, eu digo assim, o preço médio de uma peça infantil é mais barato de revenda do que uma peça adulta. Uma vez que a gente tivesse no infantil, seria muito mais difícil migrar para adulto. Então, a gente começa no adulto e hoje a gente já está no infantil, né? Então, é feminino e infantil que tem de menino e menina. Aí, se a gente começasse com Unidanité, um nome pirulito colorido que a gente brincava, a gente provavelmente não conseguiria chegar num adulto depois, porque cria um estigma de coisa infantil. E como que vocês criaram o nome Troque? O que significa e como foi criado? O que aconteceu na Troque, assim, sempre foi de uma forma muito divertida. Eu tinha uma outra vizinha, que é uma das minhas melhores amigas, que é uma francesa, morava no apartamento debaixo do meu, e a gente tava falando que queria voltar pro Brasil e fazer alguma coisa como a Troque, e eu perguntei pra ela como que era a troca em francês. Ela falou vários nomes que não faziam sentido nenhum. Francês é bonito, né? Moda, francês, vamos colocar alguma coisa assim. Chique, vamos pôr o troque. E daí eu pesquisei, dei um tradutor ali, daí apareceu troque, que é como escambo, como barganha, troca, que envolve negociação. Eu achei lindo, não é uma palavra comumente usada, mas eu achei linda. Eu perguntei, Júlia, pode ser? Ela pode, achei legal. E a gente começou com o troque, assim, a palavra troque ficou bonitinha, assim, fez sentido. De falar, quem sabe a gente até muda no futuro. Só que a gente acabou fazendo uma logo que a gente gostou e começou a pegar e as pessoas falavam muito, essa peça é da Troque, é tudo da Troque, não era nem do brechó, era da Troque. E a Troque foi criada e a gente nem conseguiu mudar o nome depois e a gente já pegou um amor pelo nome. E funciona, assim, porque a gente está prestes a conseguir fazer a própria troca. A pessoa envia suas peças, hoje ela recebe o dinheiro dela de volta, né? Se eu vendo na Troque, eu saco para minha conta bancária e faço o que eu quiser com o dinheiro. Mas no futuro próximo, a gente quer que as pessoas possam enviar suas peças e depois também comprar com esse saldo que ela tem na Troque outras peças. E fazer, de fato, a moda circular, né? Então, acaba sendo uma troca também, e esse nome em português fica legal. Agora, vocês fazem consignação? Como que é? As pessoas deixam a roupa aí e aí depois, se vender, vocês pagam? Ou a pessoa já deixa e vocês já dão um valor e aí depois vocês colocam um preço em cima para vender? A gente é basicamente uma plataforma de anúncio. Então, as pessoas mandam pra gente e a gente anuncia essas peças. Quando vendida, elas recebem o valor direto para sacar na conta bancária. Então, não precisa usar o crédito aqui na Troque. O nosso grande diferencial é que a gente tem um time lá atrás, que hoje está reduzido por conta do coronavírus, está em festa junina, inclusive. Um time que faz uma análise individual de cada peça. As peças que estão anunciadas no site, elas estão em perfeito estado. A gente tem um selo de qualidade da Troque, então justamente por entrar nesse mundo de brechó, a gente queria fazer de uma forma diferente, que tirasse aquele preconceito que as pessoas têm, né, com brechó. Historicamente, hoje os brechós têm muitas oportunidades, mas historicamente tem muito preconceito. É roupa de defunto, é roupa fedida, tem cheiro de naftalina, e não é verdade, né? A peça que você está usando hoje, a peça que eu estou usando hoje, amanhã pode estar num brechó. E é uma peça super legal, mas que para mim não faz mais sentido. Então, o processo é receber as peças, processar, fazer essa análise, processar, fazer o anúncio no site. Quando vendido, a peça volta, vai para quem comprou e o dinheiro vai para quem vendeu. Então vocês dão uma olhada na qualidade, vendo se está em bom estado para colocar o preço, né? E eu sei que o Troque ele tem valores de R$15 até R$15.000, né? Como que vocês fazem também essa seleção? A gente tem uma lista de marcas aceitas, que são mais de 1.000 marcas. Então, assim, Zara, Forever, todas essas marcas, fast fashion também. E tem peças mais caras, como high brand mesmo, como Chanel, Valentino, Hermès, enfim. E a gente tem realmente, atende o mercado bem amplo. A gente precifica hoje uma média de 20% a 30% do valor original. Eu tenho peças de qualidade pela marca, que já traz a qualidade via de regra, e também a gente tem uma política de qualidade do produto, que não aceita com bolinha, com mancha, tipo zíper emperrado, faltando botão, a gente não aceita. A gente sempre sugere que lavem antes de mandar pra gente, porque a gente não faz a lavagem aqui, mas também se não tiver em perfeito estado, a gente não vai aceitar, que seja uma manchinha, a gente já não aceita. Porque a gente tem um selo de qualidade, a gente quer mudar esse mercado, né? Que a pessoa compre um usado e fale, nossa, que experiência, eu nem acreditava que poderia ser assim uma peça usada. Que legal. E você tem seu marido, né, que te ajudou, o Henrique, desde o comecinho, né? E hoje vocês trabalham juntos. Como que é isso? Trabalhar com o marido, né? Relacionamento em casa, ainda cuidar de filho. Como que você
consegue dar atenção para todo mundo e fazer tudo bem feito? A gente trabalhou juntos por 1 ano e meio. A gente fundou a Troc juntos, a gente trabalhou intensamente desde do lançamento da Troc até o lançamento da Troc Kids. E nesse meio tempo nasceram 2 filhos, né? A primeira nasceu assim junto com as peças chegando na minha casa, que foi onde começou de fato a Troc. E depois já num barracão, quando o segundo filho nasceu e, sei lá, com 7 dias de vida já estava mamando e trabalhando junto, ele participou disso. Foi assim, por um lado foi muito positivo, porque tem a sintonia, né? Então a gente se olhava e já sabia o que estava acontecendo, cada um já sabia o que tinha que fazer, o que faltava. Por outro lado, acho que é muito do empreendedor e um pouco também de mundo de startup, né? Que são empresas que crescem com tecnologia de uma forma bem acelerada. É bem puxado, bem desgastante, porque a gente acordava à noite e falava, você mandou aquele e-mail? Daí acordava antes de falar bom dia, falava, você tem reunião às 8, eu também tenho. Então, você não consegue desconectar. Eu acho que se você é apaixonado pelo seu negócio, você está num crescimento acelerado, você tem muito para desenvolver, você tem 2 pessoas obstinadas a fazer acontecer, acaba sendo desgastante. Chegou um momento em que a gente já tinha feito um combinado. Quem virasse a alma da Troc continuaria, e quem não virasse a alma realizaria outros sonhos. E foi o que aconteceu, assim, chegou um momento que eu tava muito a alma da Troc, era muito a essência, e ela já tava conseguindo caminhar de uma forma super saudável na gestão, independente do Henrique. Ele falou assim, agora chegou o meu momento de realizar meu sonho. Hoje ele trabalha com política pública, que é a cara dele. Ele não está mais na gestão da Troc. O período que ele participou foi ótimo, mas eu falo assim, para casais que vão empreender, eu falo, é puxado. É puxado, porque o assunto, eu não consegui encerrar o assunto em casa. Talvez pelo meu perfil tão obstinado de fazer acontecer naquele momento. E você tem sócia hoje ou não? A gente tem alguns sócios, mas não sócios que integram a gestão. Então, a gente tem até alguns sócios competitivos, assim, com diferenciais competitivos, que é o Grupo Reserva. Já está olhando um pouquinho para o futuro da moda e já começou a fazer parte da história da Troc também, mas diretamente na gestão, não. Daí tem outros, um time lindo que performa junto comigo, mas não faz parte da sociedade direta. A Troc tem 2 anos, né, hoje? Completou o 3º agora. 3º já? 3º ano já. Que legal. E qual que é o diferencial da Troc que você vê comparando com outros brechós? A gente consegue gerar uma excelente experiência para quem quer vender. Então, não precisa ter qualquer tipo de trabalho. A gente coleta em casa para Curitiba e São Paulo e algumas outras localidades também a gente consegue coletar em casa. Para outras regiões do país é por correio gratuito também que tem enviado. E a gente faz todo o processo de análise e divulgação da peça. Por outro lado, quem compra tem uma experiência muito positiva porque tem um certificado de que a peça é tem uma excelente qualidade porque ela é previamente analisada e quem vende na Troc sabe que a gente não aceita qualquer tipo de bolinha, já nem na segunda vez já nem manda. Eu vou tentar passar, as pessoas nem fazem mais isso. E daí você consegue gerar uma excelente experiência, assim, a gente surpreende, a gente fala aqui que é sempre gerar um uau na hora de abrir a caixinha. Então, quem recebe uma peça da Troc, é uma caixinha toda preparada com papel de seda, cheirinho, a gente tem um cheiro especial da Troc. Então, experiência de comprar no e-commerce, só que é um brechó. E é justamente isso que a gente busca todos os dias, gerar uma experiência positiva e garantir essa recorrência que a gente vem trazendo. Então, quem compra na Troc acaba assumindo como se fosse um lifestyle, fala, eu não sei o que eu fazia antes, por que eu não comprava na Troc? Porque eu tinha preconceito, né? E a gente vem quebrando esse preconceito dia a dia. Que bacana isso. Agora me fala uma coisa, sua mãe foi sua grande inspiração, né? Porque sua mãe parece que trabalhava muito e cuidava de você e do seu irmão junto com a sua avó, não foi isso? Acho que ela me ensinou que a qualidade do tempo é muito mais importante do que a quantidade. A gente é mãe, a gente se culpa, né? Você pode dizer isso, assim, não, eu passei mais 1 hora do que esperava estar fora hoje, mas ela me ensinou que muito mais importante do que ela estar comigo e estar pensando em outras coisas ou eventualmente querendo realizar e usando os filhos como impeditivo disso, é importante ela estar feliz e quando estar comigo ela está realizada e naquele momento por inteiro. Acho que a análise ajuda bastante, eu faço análise, ela me ensina muito que eu permito minha filha a ser quem ela quiser ser, uma vez que eu sou quem eu quero ser, né? Então, é meio profundo isso, mas mães entenderão. E ela me ensinou muito isso, assim, eu perdi meu pai muito cedo, então ela assumiu realmente um protagonismo em casa e era um pouco por falta de escolha e um pouco por realização, eu acredito também, sabe? Mas ela era muito presente, muito mais em qualidade. Então, acho que ela foi um super exemplo. Agora você tem uma filha, então, de 3 anos, né? Que é a idade do Troc. Ela acabou de fazer 4 e outro que vai fazer 2. 2 fazer anos. 2 aninhos.
Olha, uma loucura, você como mãe abrindo troque nesse começo tão confuso, né? Você não teve nem licença maternidade, então. Não, eu nem sei, assim, eu acho que daqui uns anos eu vou olhar pra trás e vou falar, meu Deus, o que que eu tava fazendo naquele período? Eu acho que é um pouco assim, a troque, logicamente que logo que ele nasceu, eu voltei quando ele tava com 7 dias, mas é lógico que eu não voltei o dia inteiro, então eu voltei a participar das atividades, porque eu fechei um time todo para eu poder ter a licença, e daí acabou que não aconteceu, acabou não dando certo, e nesse período ainda meu marido tava na troque, e ele falou, Du, vão precisar de você em algumas horas. Você consegue? Eu falei, não, consigo. E aqueles momentos era justamente na segunda gestação, né, no segundo filho, era aquele momento que eu precisava, porque no primeiro filho você fica, né, eu pelo menos fiquei 50, 40 dias em casa, e você já não sabe mais quem é você, e daí se mistura muito com aquela relação na maternidade. No segundo parece que foi tudo mais prático, parece que as coisas se encaixaram muito mais, porque eu tava ali mais cuidando de mim, cuidando dos meus sonhos, e voltava pra ele e tava lá dormindo, porque, né, aquele comecinho, mama, dorme, mama, dorme. Mas, assim, é puxado, é muito puxado. Eu acho que a gente não tem que tratar a maternidade como, né, um momento maravilhoso. É muito gostoso, mas também é puxado pra mãe, assim. Principalmente a mãe que quer empreender ao mesmo tempo. Eu falo muito de não tentar separar dois personagens, tenta, às vezes, separar a mãe profissional e a mãe de casa. É uma só, no fim do dia, né? E se você tenta separar, faltam horas, né? Porque a gente só tem 24 horas. Então, eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que fazer isso ou aquilo, eu vou estar com ele e tudo bem eu fazer uma reunião junto. É um pouco disso que a gente sempre foi cobrada para separar as coisas. Eu acho que a gente tem que juntar cada vez mais, porque senão a carga fica bem pesada pra gente. Agora, deixa eu te perguntar um negócio que me pintou aqui uma curiosidade. Você mora em Curitiba, né? Sua base toda é em Curitiba. Você nunca pensou em trocar e vir para São Paulo com troque por conta daqui, né? Ser a cidade onde tudo acontece, né? Onde é a cidade da moda, né? Os desfiles todos são aqui e tal. Você nunca pensou em trazer o troque para São Paulo mesmo? É uma curiosidade, né? Porque a troque tá aqui, logisticamente aqui, mas a gente alcança, assim, a mesma experiência para quem tá em São Paulo também. A gente já considerou algumas vezes, mas já fazendo essas análises, a gente via que não valia a pena. Até onde a gente está num barracão de 1.000 metros quadrados, a mão de obra que a gente tem, faz sentido ainda estar em Curitiba, porque a gente é online, né? Então a gente não recebe as pessoas aqui. A figura Luana está sempre em São Paulo. Antes, né? Tava a cada 15 dias, a cada 2 semanas eu tava em São Paulo para evento, mas pra gente não faz sentido ainda, porque eu consigo, por exemplo, entregar no dia seguinte de Curitiba para São Paulo, porque a gente envia no mesmo dia e daí já chega no outro dia de manhã e até meio-dia do outro dia a gente consegue entregar. Então consegue gerar a mesma experiência do que estando em São Paulo. A gente conseguiu desenvolver um meio logístico bem legal. Mas eu acredito que no futuro a gente vai ter que ter mais de um barracão, então, e daí logicamente seria em São Paulo. Então manteria em Curitiba e teria mais em São Paulo. Como que você alia a moda à sustentabilidade? Porque eu li que a sua empresa ela gerou uma economia de 370 milhões de litros de água, é verdade isso? Consciência de respeitar a natureza também ajuda assim no marketing da Troque? Eu acho que sim, porque esse é o nosso propósito verdadeiro, né? Então a Troque surgiu depois de eu descobrir alguns números que, infelizmente, eu não sabia antes. Eu nunca fui a maior consumista, mas eu não tinha acesso a esses números, porque não é uma coisa legal de empresas divulgarem, né? Então, dos anos 2000 para cá, a gente está comprando 2 vezes mais e usando 40% menos as peças que a gente tem. Fala muito também que a gente usa de 20% a 30% do que tem no guarda-roupa. Sabe que é verdade. A gente sabe que não usa grande parte. Daí a gente sabe que também a cada segundo um caminhão de resíduo têxtil está sendo depositado no aterro sanitário, que a gente tem peça para os próximos 200 anos pronta já. E daí a Troque vem justamente com uma proposta não extremista. A gente não quer o fim das lojas, da moda em geral, né, das fábricas em geral, mas dá uma vida útil maior. Então, por que não aumentar o uso dessa peça? Fazer a moda circular. Aquilo que eu estou usando hoje pode ir para outro guarda-roupa e ela não acabar ou guardada num guarda-roupa ou indo para um aterro ou, enfim, terminar sem uso. Então, a ideia da troca é justamente isso e a gente comunica de uma forma verdadeira, trazendo muita informação, trazendo a oportunidade das pessoas serem mais conscientes, serem mais sustentáveis, mas tudo de uma forma leve, sabe, Tícia? A gente vê muita gente falando de uma forma muito extremista e a gente não acredita nisso. A gente acredita que com muita informação, com muito jeito, as pessoas têm um tempo de amadurecimento. Então, 90% da nossa base de clientes nunca tinha comprado roupa usada. E devagarzinho vai assimilando algumas informações e fala, por que não?
Mas se fala que a qualidade é boa, por que eu não vou testar alguma vez? E devagar a gente vai conquistando e vai crescendo também a nossa abrangência no país. Nossa, eu lembro que quando eu era mais nova, tinha um brechó, que deve ter ainda, mas em Pinheiros, era bem pequenininho. Eu lembro que eu levava uma mala de roupa lá, eles pagavam na hora, porque você levava a mala. Nossa, eu comprava um monte de coisa com o dinheiro que eu ganhava. Era muito bacana, mas era uma coisa totalmente diferente do seu, porque era um espaço pequeno, né, com roupas cheirando a naftalina, assim. Então, é uma coisa bem... Tô falando da minha época, né, que é uma coisa... Eu era muito jovem, eu ia com minhas irmãs, com a minha mãe, a gente amava. Agora, deixa eu te perguntar, na sua opinião, hoje, você acha que empreender no digital dá mais sucesso do que empreender num espaço físico mesmo, vender olho no olho, com a pessoa podendo, de repente, provar a peça, ver como ficou? A gente sabe que o digital é ainda só 5% do mercado. Eu acho que vai crescer muito, até tem que atualizar esses números agora pós-Covid, né? Então, é importante que todo mundo tenha um braço digital, mas eu acredito, né, na multicanalidade que se fala tanto, da gente ir para o físico também. A gente tem alguns projetos, principalmente porque a gente tem dois impeditivos, dois desafios, o online e o usado. Então, até para poder mostrar toda essa experiência que eu tô te falando, né, de peças cheirosas, em bom estado, é interessante ter o físico. Acho que por um bom tempo o físico vai ser importante, mas hoje o físico não deve sobreviver sem o online, um braço online. Até as circunstâncias que a gente está vivendo agora, né? Todo mundo se reinventou, começou a vender por WhatsApp, tá todo mundo criando o seu braço online, independente de como, nem que seja por venda pelo WhatsApp ou pelo Instagram, com depósito em conta. Mas todo mundo se reinventou nesse momento. Mas eu acredito muito no físico, eu acredito muito que esse contato, essa aproximação, até para você poder mostrar essa experiência, é importante. Sabe? Então, a multicanalidade, falam muito que é o futuro e eu acredito bastante que é o futuro. Eu acho que a quarentena para vocês teve esse lado positivo até, né? Porque por muito tempo, shopping fechado, loja fechada, e as pessoas começaram até a aprender a comprar as coisas online, né? Não só roupas, como utensílios, como livros, como tudo, né? Qualquer coisa que você precisa, você tem que recorrer à internet por conta da quarentena que estava tudo fechado. Agora, qual que é a sua meta, Luana? Onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Hoje a Troc funciona basicamente como um brechó. Você fala que é bem diferente daquele de Pinheiros, mas não é. Aquele de Pinheiros com uma comunicação, às vezes, melhorada para incentivar mais que as pessoas comprem e com uma operação otimizada, né? Que daí vem com cheirinho, vem com cuidado com a peça. A gente vem desenvolvendo uma plataforma muito interessante que a gente vai permitir agora que as marcas tenham sua economia circular. Então, a gente sempre acreditou que a gente não quer crescer sozinha, a gente quer crescer junto e conseguir trazer um resultado maior juntos. Então, por que não se aliar com algumas marcas e permitir que elas possam fazer essa logística reversa, aumentar a cadeia da sua peça, né? Então, eu vendi hoje para Mariana, por que a Mariana não pode depois revender a peça dela? A gente começa com um projeto bem interessante que a gente deve lançar agora na sequência. Eu espero que seja, assim, uma oportunidade importante até das marcas repensarem seu viés sustentável. Se fala muito em sustentabilidade, mas nem sempre é economicamente viável. Tem que ser economicamente viável para a marca. E a gente vem criando um formato justamente para isso, para que as marcas possam se valer disso e contribuir para um mundo mais consciente também. Agora, se a pessoa compra a sua peça, tá apertado ou não cabe, como que faz? O que acontece? Ou a pessoa já tem que comprar sabendo que é aquele tamanho e você manda? Ele é um padrão. Se você comprar, você pode devolver em 7 dias gratuitamente. As pessoas às vezes não sabem, mas isso é uma lei. Você tem que poder devolver gratuitamente em 7 dias, sem ônus nenhum para você. Então, a gente faz esse processo. É uma devolução muito fácil. A gente tem um atendimento que busca a experiência UAU todos os dias. Então, a experiência UAU é: nossa, que atendimento maravilhoso. Sério, eu tô falando com ela, eu já consegui devolver, já foi estornado esse valor pra minha conta, já posso até comprar outra coisa se eu quiser. É fácil e a gente, por estar online, a gente tem essa obrigação. Nessa época que eu te falei do brechó que eu ia em Pinheiros, a gente ia, né, na loja física, provava, dava, e hoje em dia eu vejo que a maioria dos brechós são todos online, por isso que eu tinha essa curiosidade. Agora, Luana, se você pudesse dar, assim, 3 conselhos para quem sonha em empreender, em começar um negócio novo e não sabe nem por onde começar, assim, quais conselhos você daria? Primeiro, se conheça, entenda quem você é, esquece as influências externas, o que gostariam que você fosse. Quem você é, quem você quer ser. Depois que você se conhece, você acaba descobrindo um propósito, tudo fica mais gostoso. Não vou dizer que você trabalha menos, né? A gente não falou de trabalhar menos, mas trabalhar com mais prazer. É diferente uma coisa da outra. Depois disso, se prepare,
bastante. Então, não é, vou começar, já vou começar amanhã. Não, estuda, entende o mercado, veja bem o que você está fazendo, define algumas metas. Gente, isso vale para fazer um grande brechó a começar a vender empadinha amanhã. Isso é muito importante, assim, se preparar. Porque senão acaba gerando uma frustração, você fala, ai, não deu certo. Não é que não deu certo, você às vezes não se preparou para isso. Então, se preparar, colocar no papel, isso é uma planilha, é um Word, é uma caneta e um papel que você consegue fazer suas metas, né? Você não precisa de muito. E depois ter bastante resiliência. Então, focar naquilo que você quer, vai cair, vai levantar, mas com o propósito e bem preparado, sabendo onde você quer chegar, essa paixão vai te levar a trabalhar para alcançar o resultado que você quer. Acho que é um caminho, né, Tícia? É importante que a gente sempre fala em empreendedorismo, o sucesso de empreender, mas é importante falar que tem uma jornada para chegar lá. Tem alguns desafios, você tem que fazer algumas concessões. Às vezes eu tô horas longe das crianças, eu tô disposta a fazer isso? Eu tô. Mas tem que ver, quando a gente pega de exemplo alguns casos assim, é importante você levar para sua vida o que você está disposto. E daí você acaba assumindo, se der certo a responsabilidade é minha, se der errado a responsabilidade é minha, né? Eu falo muito autorresponsabilidade por isso, porque chega um momento em que vai depender de você. E daí você fala assim, ai, também não, tô cansada, não quero mais, tá difícil, tá tomando muito meu tempo. Tudo bem, mas você decidiu. Isso é importante, que dependa de você. Sempre falo isso para empreendedoras que estão começando. Que bacana. Olha, eu quero te agradecer demais. Você é um baita exemplo aí, uma super trabalhadora, batalhadora, uma super mãe que consegue realmente, né, dar conta de tudo, uma super mulher. E eu queria te agradecer demais e quero dar uma olhadinha. Eu quero ver como que é, eu tô curiosa. Tô vendo realmente as bandeirinhas aí da festa junina, mas eu queria ver esse estúdio, dá para ver? Tá, vamos lá. Aqui fica nosso escritório, que tá mais vazio por conta da quarentena, né? E daí aqui, licença, a gente tem um estúdio acontecendo. Diga oi, Larissa. Eu vou entrar pela outra porta que a gente tem os outros 2 estúdios. Aquele que a Duda tava. Tem mais um estúdio de acessórios. E aqui mais um estúdio para perna, tem uma perna pendurada lá, então são 3 estúdios ao mesmo tempo. Aqui o time também analisando. Olha o tanto de caixa chegando aqui na troque. Que legal. E passando pelo processo. E agora eu vou mostrar, acho que a melhor parte para você. Eu já tô querendo comprar tudo do troque. Muita coisa legal aqui, tudo em perfeito estado, ó. Olha que demais, gente! É muita coisa. Digam oi, meninas. Oi, gente! Essa é a troque, basicamente. Que legal! Tem noção de quantas roupas tem aí? 50 mil que estão aqui, fora as que estão sendo processadas ainda. Sapatos aqui, né? Ai, Luana, obrigada. Eu queria te agradecer demais, te dar parabéns mais uma vez. Mais sucesso para você, viu? A gente vai estar aqui torcendo. Obrigada, Tícia. Eu que agradeço contar um pouquinho da minha história, foi super legal. E da Troque também, eu convido todo mundo para conhecer a Troque agora. Obrigada. Grande beijo para você, viu? Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Deem muitos likes, compartilhem, toque o sininho. E é isso, a gente vai mostrar aqui essa série para vocês das mulheres, elas que lutam, mulheres empreendedoras, tá bom? Beijo, gente. Até o próximo vídeo.